Então, boa noite a todos, primeiro, né? Vários aí eu não consegui dar boa noite. Estou gravando de novo, tá? Amanhã eu vou passar o PowerPoint, a apresentação para a Márcia, e vou mandar também os links com as aulas, só com a parte da aula, para vocês poderem rever. Hoje vai ser a continuação da aula anterior, então vamos lá, porque tem bastante coisa para a gente ver. Eu vou compartilhar minha tela. Então, é esse aí o tema, né? O Sermão da Montanha, são 4 aulas. Vamos para a segunda aula, então. Na nada, eu apresentei para vocês, né, o Sermão do Monte como um dos maiores legados que Jesus nos deixou. Coloca a Ele Bia no mundo. Tá dando muita interferência. é alguém que está com o som ativo. Eu vou ativar, vou desligar o som do pessoal. Peraí, então. Um momento só. É alguém que está com o som ativo. Vamos começar de novo. Se tiver algum problema, tá, gente? Avisa de novo para a gente poder fazer uma boa aula. Eu já ativei o som de vocês, assim que eu terminar, eu ativo de novo. Então, hoje é a continuação da aula sobre o Sermão da Montanha. Na última aula, eu apresentei para vocês o conceito de sermão e falei que este é um dos maiores legados que Jesus nos deixou, que para muitos filósofos, sábios, como Mahatma Gandhi, foi um trecho da vida de Jesus, aonde ele deixou uma quantidade muito grande de informação que, se nós nos pautarmos só nesse Sermão da Montanha, nessa nossa encarnação, nós já e conseguimos colocar em prática, nós vamos ter já evoluído muito na caminhada em direção ao reino de Deus. Então, só relembrando que Gandhi disse, né, que se perdessem todos os livros sagrados, né, da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Realmente, porque a quantidade de informação contida nesse trecho, né, do Evangelho é gigantesca. Aqui está, de novo, um resumo do que tem lá no Sermão da Montanha. Nós, na última aula, paramos aqui nas bem-aventuranças, mais exatamente nessa terceira bem-aventurança, mas todas elas são importantes. Lembrando que a bem-aventurança é um trecho, é um pedaço do Sermão da Montanha. Lembrando ainda que essas bem-aventuranças são níveis de elevação espiritual, que nós, conscientemente ou inconscientemente, trabalhamos em todas elas simultaneamente. Só que nós só conseguimos dominar uma quando as anteriores estiverem dominadas. Ou seja, para eu dominar a terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque viverão bem na terra, herdarão a terra, eu preciso ter dominado a bem-aventurança que diz que os que choram serão consolados, e a bem-aventurança que dizem que os pobres verão o reino de Deus. Então, eu trabalho todas simultaneamente, mesmo que eu não tenha conhecimento do Sermão do Monte, que eu não tenha decorado, que eu não tenha conhecimento detalhado sobre o sermão, inconscientemente, quando nós nos procuramos ser melhor, a gente automaticamente está trabalhando as bem-aventuranças. Só que quando a gente ganha consciência, que é o que eu vou tentar trazer um pouco aqui para vocês, aí fica mais fácil e mais a gente se sente mais motivado, mais incentivado a trabalhar cada uma delas. A primeira bem-aventurança que eu tratei na aula passada é essa aí: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus ou o reino de Deus.
Lembrando que aqui, que ele quer dizer com pobre de espírito, é aquele que se reconhece um espírito que ainda tem muito a se enriquecer. É um espírito que é pobre no sentido que pode ser rico, que pode ser um espírito elevado. Alguns traduzem também como humildade, o espírito bem-aventurado, aquele que é humilde. Também está certo, não está errado. Mas de uma visão um pouco mais aprofundada e mais até geral, é aquele que se reconhece como limitado, que se reconhece no pecado, no sentido que sabe que pode ser mais, que pode se melhorar. Então, bem-aventurado é aquele que se reconhece como um ser limitado, como um ser imperfeito, porque deles é o reino de Deus. Na verdade, todos nós vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Mas o tempo que cada um de nós vai levar e o caminho que cada um de nós vai fazer é que muda. Mas essa, então, é a bem-aventurança, que é um convite para que nós sejamos humildes, tenhamos consciência das nossas limitações e procuremos, no nosso dia a dia, trabalhar essas limitações com afinco. Mas, ao mesmo tempo que nós trabalhamos em nossas limitações, nós também estamos trabalhando, e de maneira consciente, é melhor ainda, a segunda bem-aventurança, que diz que é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram aí não é que fica se lamentando, reclamando, né, da sorte da vida que tem. Não, bem-aventurado aqueles que se tocam, que percebem, que se afetam pela miséria do mundo que lhes cerca, porque serão consolados. Então, aquele que se afeta e trabalha para esse mundo, se doa para esse mundo porque ele se sentiu afetado, esse será consolado. Ou seja, ele, quanto mais ele doar para o universo, em termos de trabalho, em termos de atenção, mais ele vai receber, mais ele vai ser consolado. Quanto mais ele plantar o amor para o próximo, mais ele vai receber em amor. Então, é nesse sentido. Vocês estavam comentando aí antes da aula sobre caridade. Caridade é isso. Na verdade, caridade é amor na prática. Na Bíblia não tem a palavra caridade, porque a palavra caridade vem de caritas. E caritas, na tradução correta, é amor. Então, quando foi a Bíblia, a Septuaginta, foi traduzida para o latim, toda vez que aparecia a palavra amor no grego, como eu comentei, existe mais de 9 expressões diferentes que os gregos usam para amor, eles traduziam como amore, no sentido de gostar, ou como amor, ou como caritas, no sentido de amor supremo. Quando fizeram a versão para o nosso português, a palavra caritas, então, se tornou a palavra amor. Então, na Bíblia, você encontra a palavra amor. Agora, na maioria das traduções, são quase 200, mas na maioria dessas versões, dessas edições, não existe a palavra caritas, porque a palavra caritas, na verdade, foi uma palavra que foi criada no português, derivada da palavra carita do latim, mas que designa o amor colocado em prática, o amor na prática, o amor colocado de maneira incondicional. E é bem essa segunda bem-aventurança. Quando eu dou o amor para o mundo, quando eu pratico a caridade, quando eu coloco o amor em ação, mais eu vou receber, mais eu vou ser consolado. Só que para praticar esse amor, eu preciso me tocar, eu preciso me afetar. O chorar aí é no sentido de perceber, de se afetar, de se tocar pela miséria que lhe cerca. Ou seja, quem domina a segunda bem-aventurança já pode tentar dominar a terceira bem-aventurança, porque ele domina a primeira, bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, porque verão o reino de Deus. Ou seja, ele se reconhece as suas limitações, já se trabalhou. Ele já domina a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, os que se lamentam, os que se tocam, os que se afetam, né? Se afetar e é prático, no sentido
do próximo, porque serão consolados. Ou seja, ele percebe a sua, que é a primeira bem-aventurança, as suas limitações, que é a primeira bem-aventurança, e percebe do universo que lhe cerca, que é a segunda bem-aventurança. Né? Então, ele pode partir para a terceira bem-aventurança. Como vocês colocaram aí, a caridade, que é o amor colocado na prática, não é assistencialismo, só assistencialismo, também é assistencialismo, mas o amor colocado na prática é aquele amor sem condição, é aquele amor que você faz por prazer, com ardor, com alegria no coração. É esse amor aí. Né? Você dá um par de tênis que você não usa mais, você dá uma roupa que você não usa mais, você doar o seu tempo para você ficar bem na fita com os colegas da casa ou com parentes, né? Isso é caridade, mas é a caridade do tipo beneficência. Nós precisamos trabalhar a caridade do tipo benevolência, que é o nível mais alto da caridade. É onde eu faço o amor da maneira mais profunda que eu posso fazer, sem querer nenhum tipo de retorno, sem pensar em nenhum tipo de retorno. Eu faço, eu pratico porque posso praticar. Eu ter 2 pares de tênis, que eu alterno, hora eu uso um, hora eu uso o outro. Mas eu percebo que tem alguém que não tem tênis, o tênis está rasgado, está muito ruim. Eu pego, dou o par de tênis que eu uso, que eu gosto de usar, e vou ficar só com um. E isso é caridade genuína, isso é benevolência. Eu dar um par de tênis que eu não estou usando mais, do que eu não gosto, isso é beneficência, é caridade, é assistencialismo, né? Mas não é o amor genuíno, o amor de benevolência. E nós temos que trabalhar em nível alto de benevolência, de amor, de caridade. É o que pede ser, mas isso só vem com o tempo. Só vem com o tempo. Mas uma vez dominado essa bem-aventurança, eu posso trabalhar essa terceira. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, nós trabalhamos todas bem-aventuranças, como eu já comentei, mas se você já domina as 2 primeiras, você pode tentar dominar essa terceira. Por quê? Eu domino a primeira, eu me reconheço como um ser limitado, um ser que é pobre em espírito, mas que pode ser rico em espírito, desde que trabalhe para isso. Eu me reconheço, eu reconheço e choro, me lamento, me afeto, me toco pelas misérias que estão à minha volta. Eu reconheço as minhas misérias, mas eu reconheço também as misérias que estão à minha volta. E me dou para isso. Então, eu vou ser consolado. Mas o ideal é que eu tenha a terceira bem-aventurança também. Eu trabalhe nela para dominar. Por quê? Porque apesar das minhas misérias e apesar das misérias que me cercam, eu estou manso de coração, eu estou em equilíbrio. Não é que as misérias à minha volta, as minhas misérias não me toquem, não me afetem, não me incomodem. Me incomodam, mas eu me mantenho no equilíbrio. Eu trilho o meu caminho para o reino de Deus em equilíbrio mental, espiritual. Ou seja, tanto em termos de pensamento como em termos de sentimento, eu me mantenho em equilíbrio. E pensando e sentindo bem, eu vou produzir boas obras, porque as obras nossas são o que nós fazemos e os que nós falamos. Se alguém perguntar para que um amigo nosso nos descreva, e o que ele vai fazer? Ele vai tentar lembrar o que nós já falamos, o que nós já fizemos. Ou seja, ele vai lembrar de nossas obras. Só que antes de nós fazermos qualquer tipo de obra, de falarmos qualquer coisa ou de fazermos qualquer coisa, nós pensamos e sentimos. Se nós estivermos em equilíbrio, com pensamentos bons e sentimentos bons, a possibilidade de eu fazer boas obras é gigantesca. Eu estou em equilíbrio apesar das minhas misérias e apesar das misérias do mundo. Então, se eu estou nessa, se eu estou com essa experiência, né, eu posso dominar essa terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, os equilibrados, os pacíficos,
porque eles herdarão a terra, viverão bem na terra, porque ele produzirá boas obras, porque ele não se deixa desequilibrar por suas misérias pessoais e nem pelas misérias que estão à sua volta. É muito forte isso, né? Isso não é trabalho, com certeza, para uma única encarnação, mas nós temos que trabalhar. Porque à medida que nós trabalhamos nessa mansidão de coração, nessa calma interior, nessa paz de espírito, eu trabalho em estado de plenos recursos e consigo então produzir mais, melhor e menor tempo, só fazendo o bem, só praticando o bem. Isso significa que eu, mesmo que algo de muito ruim aconteça comigo, né, de perder um amigo, um parente, de perder um emprego, eu não me desequilibro em pensamento e nem em sentimento. Porque eu sei que tudo o que ocorre comigo e à minha volta tem causa e efeito. E se há um efeito, é porque houve uma causa. E é sempre para o meu bem. Mesmo que num primeiro momento eu entenda que seja uma coisa negativa, que eu julgue algo ruim. Nós temos que lembrar que a nossa visão é relativa. Então, mesmo algo que eu perceba num primeiro momento que é ruim, ou que eu julgue que é ruim, não me dá o direito de pensar nem sentir coisas ruins, porque eu, na verdade, eu não sei se é realmente ruim, negativo. É muito comum nós julgarmos alguma coisa de maneira negativa, ruim, e depois de um certo tempo percebemos que, na verdade, aquilo foi bom. E mesmo que verdadeiramente seja uma coisa que seja ruim para essa nossa encarnação, uma coisa que realmente nos prejudique de alguma forma, isso é para nos, na verdade, é uma prova para que nós apliquemos os nossos conhecimentos, as nossas maturações em espírito. É uma oportunidade, é um desafio que para nós nos provarmos que nós realmente evoluímos. A dor por perder o emprego, por perder um parente, um amigo, é normal, faz parte do existir. Como eu comentei, acho que na outra aula, você ficar em pé, tomando conta de alguma coisa, você vai cansar. Nós vamos cansar. Se nós ficarmos deitados na cama, dormindo ou à toa, muito tempo, nós vamos cansar. Vamos demandar energia do mesmo jeito. Então, viver dói. Agora, sofrer por causa de uma dor é opção. É opção. E quando nós sofremos, ou seja, prolongamos um sentimento de dor, nós baixamos o nosso nível de recursos. E aí as nossas obras não vão ser boas como poderiam ser. Além do que, se algo está ruim em mim ou à minha volta, e eu não percebo isso e não tento mudar as vibrações que eu estou emanando por causa dos meus pensamentos e sentimentos, eu tenho que ter essa consciência, pode piorar. Que como tudo é sintonia, se eu estiver pensando e sentindo ruim porque algo aconteceu de ruim comigo, eu estou dando oportunidade para que espíritos malfazejos entrem em sintonia comigo. Eu posso eu estou admitindo a Gisele aqui e esse Galaxy J7, eu não sei quem é, se não for, depois a gente expulsa. Então, nós precisamos ter essa consciência, que nós precisamos trabalhar a terceira bem-aventurança. Na verdade, como eu disse, trabalhamos todas, é que uma depende da outra. Bem, avançando mais um pouco, nós temos aí uma
um trecho do livro do Sermão da Montanha, do Humberto Holden, recomendo esse livro, muito bom, onde ele coloca: para o profano e inexperiente, a violência física, astral ou mental são as forças por excelência supremas e únicas do mundo, porque ignora as forças espirituais. Ou seja, aquele que tem a paz de espírito, ele é inabalável e inatingível, porque ele tem esse autocontrole. Então, o que a gente pode tirar aí dessa bem-aventurança? Ser pacífico é ser forte, ser manso é indício de evolução moral. Bem, a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem, tá na sequência da outra, porque eu não posso querer ser justo se eu não sou uma pessoa equilibrada. Se eu estou desequilibrado em pensamento ou sentimento, como eu posso pretender fazer algum tipo de julgamento? Por isso que essa bem-aventurança, ela só pode ser alcançada, dominada, se nós dominarmos a terceira bem-aventurança. Dominarmos. Eu posso trabalhar essa bem-aventurança. Mas o domínio dela, né, o correto julgamento, eu só vou conseguir quando dominar a terceira bem-aventurança e para poder ter essa como alvo. E faz sentido. Se você tiver em desequilíbrio emocional ou em pensamento, não tem um pensamento, uma consciência ampliada, você vai ver o que lhe interessa ou aquilo que lhe atrai. Você não vai ter uma visão plena para tomar as decisões que você precisa tomar. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, que buscam o justo, buscam o correto, buscam o certo, ou seja, trabalham e vivem da maneira mais honesta consigo e com os outros que pode, porque esses serão saciados, vão receber justiça. Se você der justiça, você recebe justiça. E melhor, justiça divina. Você planta o que colhe. Mais um trecho do Sermão da Montanha. O homem que ainda vive totalmente ocupado nos afazeres do lufa-lufa, do dia a dia, comum dos profanos, não está maduro para ter fome e sede de um mundo invisível. Ou seja, se você está conectado só na matéria, você vive no seu dia a dia pensando em acumular bens que você não vai carregar para o mundo espiritual, em ter relações que você não vai levar para o mundo espiritual, você está preparado, né, para dominar essa quarta bem-aventurança. Eu preciso, de certa forma, me desconectar das matérias, dos bens materiais, e não me desconectar, mas não me deixar ficar refém das interações interpessoais que eu tenho com outras pessoas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é que eu não possa ter carro, casa, imóveis, enfim, eu posso ter essas coisas. Se é fruto de trabalho honesto, eu posso. O que eu não devo é sofrer porque eu não tenho o carro do ano, é me lamentar porque eu gostaria de ter 2 carros e só tenho um. Ficar triste, pesaroso, porque eu gostaria de uma casa mais ampla. Enfim, eu posso ter meus bens de acordo com os meus méritos, mas eu não posso ficar refém. Quando eu falo ficar refém, é deixar que a minha felicidade, a minha alegria de viver, dependa de bens materiais. Eu só vou ser aquele carro, aquela casa, fazer aquela viagem, ter aquele celular. Eu não posso, porque isso atrapalha, né, o meu julgamento sobre o que eu preciso decidir. Como também as interações interpessoais que eu acumule,
Não posso ser refém delas. Ah, eu só vou ser feliz se aquela pessoa ficar comigo. Eu ficar triste, depressivo, porque um filho me deixou. Ele foi viver a vida dele, ou até partiu por uma outra existência. Eu tenho que sentir dor, mas eu não posso sofrer, porque eu fico refém. Isso vai me atrapalhar quando eu fizer a passagem, porque a porta é estreita. Se eu estiver cheio de conexões com a matéria e com espíritos encarnados, eu vou ter uma extrema dificuldade de atingir níveis mais altos do astral, porque eu vou ficar preso no baixo astral. O nosso umbral, né, o purgatório dos católicos. Então, essa bem-aventurança, essa quarta bem-aventurança, eu preciso trabalhar o meu desapego, tanto com relação à matéria, como com relação a pessoas. Não é deixar... Não, pelo contrário, amar ao extremo, mas amar de maneira incondicional. O ágape dos gregos, o amor ágape dos gregos, o filia dos gregos, o storge dos gregos, o eros, o ludus, o pragma, são gostares, são amores menores. Eu preciso amar intensamente. E quando eu amo intensamente, de maneira incondicional, eu quero que a pessoa seja feliz, independente se ela vai ou não ficar comigo. Eu quero que ela seja feliz, mesmo que a felicidade dela implique em ela ficar com uma outra pessoa. Isso é amor. Qualquer outra coisa diferente é gostar. É que você quer receber. Você quer receber sexo, você quer receber admiração, você quer receber prazer, alegrias, né? Aí é gostar. O amar é eu amo meu irmão, independente se ele me ama ou não. É o filia. O ágape é o amor supremo. É o amor que você se doa. E é esse amor que a criança está pedindo para que nós tenhamos. Que com a quinta bem-aventurança que a gente vai ver, isso se consolida. Então, aprendizado. Na verdade, o mundo de justiça inicia dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus não é um local no espaço-tempo. O reino de Deus é um estado de consciência que nós atingimos, está longe ainda, só pelo fato de nós estarmos encarnados neste plano, está muito longe ainda para nós, mas é um estado onde o nosso espírito sente a presença do divino em tudo que lhe cerca, inclusive em nós próprios. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. É justamente a continuação da bem-aventurança anterior. Se eu domino a quarta bem-aventurança, então eu posso trabalhar, trabalhar não, já estou trabalhando, mas dominar, começar a pensar em dominar essa bem-aventurança, que é justamente a prática do amor incondicional. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que trazem a miséria do mundo que lhe cerca ao seu coração. Misericórdia, traz ao coração a miséria que está à sua volta. Ele se sintoniza com aquilo, ele sofre com a miséria. E aí ele trabalha para isso. A benevolência pura. Ele é doação de tempo, né? Doação do seu próprio espírito em termos energéticos. Mas é engraçado que quanto mais o espírito se doa para o próximo, mais ele recebe. Então, mais empoderado ele fica. Ele fica fortalecido fisicamente e em espírito. Ele não sente o trabalho. Ele não sente o tempo. É como você trabalhar em algo que você gosta. Né? Você começa às 8 da manhã, quando você vai ver já é 17, 18 horas, está na hora de ir embora e você nem percebeu o dia passar. Porque você faz algo que gosta.
Até aconselho, se alguém tem um trabalho que não lhe dá esse prazer, procure um trabalho que lhe dê esse prazer. Porque você não percebe o dia passar. E é mais fácil aí se manter sintonizado, em boa sintonia. Então, bem-aventurados misericordiosos é você praticar o amor na sua condição máxima. É você fazer o seu melhor em qualquer situação. É você ser bom quando estiver no banheiro, é você ser bom quando estiver no trabalho, é você ser bom quando estiver em casa com a família, é você ser bom o tempo todo. É você fazer o seu melhor no trabalho, independente se o chefe está olhando ou não o seu trabalho. Independente se você vai ter um elogio, se você vai ter uma promoção, se você vai ter um aumento salarial, independente se o colega está parado porque você está fazendo o serviço. Dependente de qualquer coisa, você está fazendo o seu melhor porque você pode fazer o seu melhor. É você camisa, e você vê que o irmão tem uma camisa para passar, e você está com tempo, você passa a camisa dele sem nem comentar com ele. Passa porque você podia passar. Passa, dobra, guarda bonitinho. Nem fala nada. No dia que ele precisa da camisa, a camisa está passada. Você fez, não é para ganhar um obrigado, um sorriso de agradecimento, não. Você fez para fazer. Isso é benevolência ao extremo. Isso é ser bem-aventurado em misericórdia. Eu não estou falando que é fácil. É um trabalho de consciência que nós, espíritas, precisamos trabalhar. É o dia a dia. Mais um trechinho do livro. Misericordioso é aquele que tem coração para os míseros. É aquele que compreende os ignorantes, os doentes, todos os necessitados de corpo, mente e alma. É procura aliviar-lhe o sofrimento. É você não ter nenhum tipo de preconceito. Você ajuda, trabalha, se sintoniza com o próximo, porque você pode. Você faz caridade até no olhar, até com um sorriso, até com um abraço. A prioridade é o próximo. Aprendizados dessa bem-aventurança. Amar ao próximo é amar a Deus. A misericórdia, caridade e amor. Amar sem esperar nada em troca. Amor incondicional. É isso. Tem um exercício mental que nós podemos fazer que nos ajuda bastante a identificar em que nível nós estamos trabalhando em termos de evolução espiritual. Aquele que você se encaixar nesse exercício que eu vou comentar com vocês, é onde você mais está. Porque, na verdade, o tempo todo, nós às vezes agimos como no primeiro nível, ou seja, nós estamos no primeiro nível, às vezes nós agimos como se estivéssemos no segundo nível, às vezes nós agimos com o terceiro nível, às vezes até como quarto, alguns de nós. Aquele que nós mais ficamos no nosso dia a dia é o nível que nós estamos estacionados. Como eu disse, nós, mesmo que inconscientemente, trabalhamos todos os níveis ao mesmo tempo. Só que tem um nível que a gente permanece mais e age mais, então, no nosso dia a dia. Bem, o experimento mental é o seguinte. Você está andando pela rua, despreocupado, sem problema nenhum, cansada, quando... gente, tem um celular aí que está vibrando toda hora. Está vazando o som para a aula. Então, nós estamos caminhando pela calçada, despreocupados. Quando alguém cruza, e essa pessoa, quando cruza por nós, deixa só um tempinho que a bateria está acabando, eu preciso de energia no notebook.
Acho que agora foi. Só para ter certeza que está... Tá. Então, voltando ao exercício mental. Eu estou caminhando pela calçada, sem nenhuma preocupação, de bem com a vida, quando, ao cruzar comigo uma outra pessoa, ela simplesmente, do nada, sem falar nada comigo, me dá um tapa no rosto. Me dá um tapa no rosto com toda a força. Um tapa que arde, dói. Eu estou falando de um tapa, mas generaliza isso uma ação. Alguém fala alguma coisa que você não gosta, alguém lhe prejudica de alguma forma, enfim. Eu estou usando o exemplo do tapa porque é um exemplo bem forte e fácil de lembrar. Você está andando na calçada, do nada, ao cruzar com você, a pessoa lhe dá um tapa no rosto, daqueles de arder. Bem, se você reagir imediatamente, sem nenhum limite, dando tapas, socos, pontapés nessa pessoa, você está no primeiro nível. Ou você está, nesse momento, agindo como no primeiro nível. Você está estacionado na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Você está trabalhando nessa bem-aventurança. Ou seja, você é reativo. Você simplesmente reagiu. Deu, levou. Você nem parou para pensar. Você sentiu, virou emoção e você... O emoção do emover e do latim, você moveu e agiu. Bem, se você estiver um pouquinho mais evoluído, você pode agir, nós, né? Se nós estivermos um pouco mais evoluídos, nós podemos agir como se estivesse na segunda bem-aventurança, no segundo nível de evolução espiritual. Eu levei um tapa no rosto, ardido do nada, sem merecer, sem fazer nada. Só que antes de reagir, porque eu quero reagir, estou no segundo nível, eu vou parar e pensar: vale a pena eu reagir agora, nesse instante? Eu vou observar o meu agressor. Ele é maior que eu, é mais forte. Se eu reagir, eu posso apanhar, mais ainda do que já apanhei. Vale a pena? Eu vou pensar. Eu não vou só reagir, eu estou agindo também. Se eu perceber que o meu agressor é menor, é mais fraco, eu vou partir como no primeiro nível. Eu vou agredir até o extremo. Ou não, depende do nível que eu estou no segundo. Eu posso simplesmente devolver o tapa, não fazer mais nada, ou devolver o tapa, um soco, enfim. Vai depender do nível que eu estiver. Mas se eu estiver mais no segundo nível, nesse tipo de ocorrência, eu não vou simplesmente reagir como se eu estivesse no primeiro. Eu vou pensar, vale a pena? Será que não tem alguém filmando, alguém observando? E eu vou me prejudicar por causa disso? Se ele perceber que não é conveniente ele reagir naquela situação de forma imediata, porque o agressor é maior, é mais forte, tem testemunha, enfim, ele vai seguir o caminho, mas vai pensar uma forma de se vingar. Ele não vai desistir da vingança. Ele vai montar uma arapuca, uma armadilha, alguma forma de se vingar daquele tapa que ele levou do nada. Nós, como eu falei, podemos agir de maneira similar a esse personagem hipotético, estando aí me comprovando que nesse momento eu agi como se tivesse estacionado no segundo nível de evolução, trabalhando mais a segunda bem-aventurança. Mas a primeira bem-aventurança, se eu não ajo mais com a primeira, da forma como um que está estacionado a primeira age, então está dominada. Mas se você age de vez em quando ainda como a primeira situação, então você ainda está trabalhando a primeira bem-aventurança também. Então, depende da situação, você vai dar um tapa, deu, levou. Depende da situação, você vai parar para pensar se você vai dar um tapa naquela hora ou vai se vingar depois.
Bem-aventurados os que choram, que se lamentam, que percebem o outro. Esse que está parando para pensar, ele não está mais pensando só em si, ele está pensando no próximo. O próximo é mais forte, é maior, tem testemunha. Ou seja, ele está observando, ele está se afetando pelo universo que ele cerca. Então, ele está mais na segunda bem-aventurança. Terceira bem-aventurança, a pessoa que está trabalhando mais na terceira bem-aventurança. Ou ela já dominou as duas anteriores, ou ela está dominando as duas anteriores, mas ela age nessa situação do tapa como se estivesse no terceiro nível. Levou tapa, do nada, nem imaginava, ele levou tapa, ardeu, doeu, a pessoa não vai reagir. Ela vai ficar inconformada, indignada com a agressão gratuita que levou, mas ela não vai reagir. Ela vai se afastar, se lamentando pelo ocorrido e rogando aos céus que alguém se vingue por ela. Que o agressor se dê mal com alguém de alguma forma. Esse é o terceiro nível. É ação como se estivesse no terceiro nível. Acredito que nós, na maioria, estejamos mais no terceiro nível. Mas acredito também que nós, às vezes, nos comportamos como se estivesse no segundo nível, querendo se vingar a qualquer custo, ou na hora ou depois, e às vezes no primeiro nível, deu, levou. Mas são 8 bem-aventuranças, né? E a quarta bem-aventurança, Luiz? A quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Você, de novo, levou tapa, gratuito, do nada, mas agora você vai se afastar, como fez o que estava no terceiro nível. Mas você não vai ficar rogando a divina providência que o agressor se dê mal de alguma vez, de alguma forma. Você vai se afastar e você agora começa a se preocupar com o agressor. Nossa, você não fica mais inconformado com a agressão. Você sentiu, está ardendo, mas você começa a se preocupar com o agressor. Meu, ele me agrediu do nada. O que será que ele tem? Será que ele está doente? Será que ele tem problema mental? E se ele agredir uma outra pessoa que não tem o preparo que eu tenho e se der mal? Né? Apanhar, enfim. Ou seja, no quarto nível, você, além de se afastar, começa a se preocupar com o agressor. Difícil, né? Essa é difícil. Acredito que nós, em alguns momentos, até trabalhamos no quarto nível, mas é difícil. Concordo que requer uma elevação muito maior. Porque agora, como você está trabalhando a justiça, você está focando a justiça, você tem fome e sede de justiça, você não fica mais delegando a justiça para outros, como no terceiro nível. Você agora acredita piamente na justiça divina. Então você nem quer saber se essa pessoa é culpada ou inocente, se justifica ou não. Você está preocupada com o dia a dia dela, com a vida dela. Você está na quarta bem-aventurança. Acredito que de vez em quando a gente até trabalhe na quarta bem-aventurança, mas a maioria de nós acho que está na terceira ou até pior. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, que receberão misericórdia. Essa é a última que um espírito encarnado nesse plano consegue trabalhar. Que as outras são tão elevadas que você trabalha, mas você não consegue dominar como encarnado nesse plano. A quinta bem-aventurança, você levou o tapa e não vai se vingar de nenhuma forma, nem pedir, nem rogar que o divino ou que outra pessoa se vingue por você. Você também não vai se afastar, como o cara da quarta, se afastou, ficou preocupado com o agressor, mas se afastou.
pedindo, preocupado com o estado desse agressor, físico e espiritual. Só que na quinta, você não se afasta. Você levou o tapa, ardeu, doeu, mas de vez de você se afastar, você tá tão preocupado com o agressor, preocupado, não porque você quer se vingar, é preocupado com o estado mental, espiritual dele, que você não se afasta. Você vai para o fight, você vai para a briga, tentar entender e ajudá-lo de alguma forma. Você está tão preocupado com o estado mental, espiritual, físico desse agressor, que se for necessário, você vai dar a outra face. Ó, se isso for te fazer bem, se você for ficar mais calmo, mais tranquilo, bate nessa outra face. Sentido figurado, né, gente? Teve um homem encarnado nesse plano que nos ensinou isso. É muito difícil, né? Nós estamos ainda, acredito que eu pelo menos ainda estou bem longe de agir como dominando essa quinta bem-aventurança. Mas é isso que nós temos que trabalhar. Isso é amor incondicional. Você foi agredido e mesmo assim, eu te amo, mesmo que você tenha me agredido. E quero o seu bem, quero te ajudar a que você seja feliz. Você quer bater na outra face? Isso vai deixar você mais feliz? Bem, e a sexta bem-aventurança, sétima, oitava, infelizmente, já não é, nós como encarnados não vamos conseguir, né, dominar isso, mas podemos trabalhar. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Né? Aí já diz, né, puro de coração. Enquanto nós estivermos encarnando nesse ciclo de samsara, encarnando nesse plano, é que nós ainda temos que trabalhar o nosso coração, o nosso espírito. Substitua a palavra coração por espíritos. Nós precisamos trabalhar o nosso espírito. Nós precisamos ainda refinar, santificar, iluminar o nosso espírito. Mas podemos trabalhar, né? Podemos trabalhar isso. Não é o que entra pela boca, o que contamina o homem, e sim é o que dela sai. É ser bom, né? O tempo todo, em pensamento, em sentimento, em atos. É ver o bem, é ver, sentir a presença do divino, né? É começar a se sintonizar com o divino mais tempo. Ser limpo de coração é não dar abrigo às paixões inferiores, tais como ódio, inveja, maledicência, orgulho, cuscuspência. As paixões inferiores turvam a visão espiritual. É educar o nosso eu menor. É elevar o nosso eu menor a nível do eu maior. O eu maior é aquele eu que está quando eu estou no outro plano. O eu menor é aquele que habita na matéria e só tem uma pequena, né, parte daquilo que o eu maior conseguiu incutir no veículo, né, nessa máquina biológica que nós somos e que nós estamos usando. Não nós somos espírito. Nós estamos usando um corpo físico, uma máquina biológica para nos manifestar. A gente tem esse costume de confundir o nosso eu com essa roupagem física que estamos usando. Eu, Luiz, que nessa encarnação uso o nome de Luiz, não sou esse corpo físico. Isso aqui é um avatar que eu estou usando para me manifestar nesse plano. Eu preciso me convencer disso. Como espírito, eu não tenho sexo, eu não tenho cor. Só que esse eu menor se julga de alguma forma especial. Aí vem a intolerância, a impaciência, porque eu acho que o meu jeito de ser é o certo, eu acho que o meu tempo é o certo. Aí vem a orgulho, a vaidade, porque eu me julgo melhor, me julgo mais bonito, me julgo especial. Aí vem o egoísmo no sentido de posse, de ciúmes, porque eu acho que tudo é meu, inclusive as pessoas.
Vem a questão aí do me julgar mais inteligente, mais sábio, a arrogância, eu sou melhor, mais inteligente, sei mais que vocês. Ou seja, tudo eu. Né? Eu me julgo, de uma certa forma, lá no meu inconsciente, como melhor que as pessoas. Enquanto esse eu tiver ali precisando de educação, de refino, eu não consigo dominar essa sexta bem-aventurança. E é por isso que eu preciso, né? Não é eu trabalho, tem que trabalhar, mas não é algo que eu vou dominar nesse plano. Só quando eu tiver o livre do desencarne na matéria. Porque eu vou continuar progredindo, mas nos outros planos, astrais, mentais, causal, ou búdico, enfim, nirvânica, eu vou subindo. Aprendizados, reforma íntima, limpeza interior, requer trabalho, somos centelha divina. Nós fazemos isso, né, na escola. E temos que fazer. Temos várias ferramentas para isso. Né? Caderno de temas que vocês leram, caderneta, né? O trabalho na casa, as caravanas. A escola nos dá várias ferramentas que nos ajudam a nos reformar. Temos que usar. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é o espírito que Jesus, apesar de ser uma bem-aventurança que a gente só consegue dominar em outro plano, acredito que Jesus, como encarnado, se não dominou, chegou muito perto de dominar. Ou seja, acredito eu que ele tinha muito bem trabalhado todas as bem-aventuranças. A maioria dominando. Essa, tenho dúvida se ele dominava ou não, mas né, eu tenho dúvida por causa daquele evento do mercado, enfim, mas isso é coisa minha. O fato que bem-aventurados pacificadores é aquele espírito, né, que além dele ser manso, ou seja, ele domina a terceira bem-aventurança, ele tem a paz interior, ele tem tanta paz interior que ele tem paz para fornecer para o mundo que lhe cerca. Ele é um agente da paz. Por onde ele anda, ele leva a paz, o amor para as pessoas. Ou seja, é nós, como espírito encarnados aqui, sermos motivos de paz por onde nós estivermos. Não ser motivos de desavenças, de brigas, de discussões. Por onde nós passarmos, nós levamos sempre a paz, o amor. Né? Então, se nós vemos duas pessoas discutindo por causa de futebol, nós tentamos, né, de uma forma inteligente, sábia, mas aí depende do poder pessoal e consciência, fazer com que essas duas pessoas parem de discutir isso. Mas como? Mudando de assunto, né? Fazendo com que elas mudem o foco da conversa. Ele é um agente da paz, um agente do amor. É a paz em pessoa e tem tanta paz que essa paz transborda para tudo que lhe cerca. Mais um trechinho do livro, né? Todos os conflitos externos são filhos de algum conflito interno, não devidamente pacificado. Por isso é absurdo querer abolir as guerras ou revoluções de fora as discórdias domésticas no lar ou no campo da batalha, enquanto o homem não abolir primeiro o conflito dentro da sua própria pessoa. É lógico, você só consegue ser um pacificador se você é pacífico, se você é manso. Você não pode dar, como colocaram aí antes da aula, o que não tem. Para nós amarmos o próximo, temos que nos amar primeiro. Nós temos que praticar a filáustia, o amor grego, filáustia, o amor próprio. Eu tenho que me amar para poder amar o próximo. Só que eu tenho que me amar de maneira equilibrada. E se eu me amar demais, viro orgulhoso. Se eu me amar de menos, fico vaidoso. Então eu tenho que ter orgulho, é importante ter orgulho, e tenho que ter vaidade, mas nas medidas certas. Se tiver em desequilíbrio, não estou me amando de maneira errada. Está faltando eu equilibrar meu amor e eu me amar de maneira equilibrada. E aí eu consigo amar o próximo, dar esse amor para o próximo. A paz está conectada com o amor. Eu tenho que ser manso, ter paz interna para poder fornecer essa paz para o meu próximo. Né? Então, os aprendizados, paz interior,
A paz exterior vem na consequência, só que essa é a 7ª bem-aventurança, né? E a outra é a 3ª. Então tem que lembrar da fome e sede de justiça, da misericórdia e da pureza de coração para poder trabalhar essa 7ª. Não faz sentido eu fornecer paz se eu não sou puro de coração, se eu não sou misericordioso, se eu não tenho, né, a sensação de justiça. Bem, aí vem a 8ª bem-aventurança: bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, as bem-aventuranças de perseguição, né? Essa seria a 8ª bem-aventurança, que é de perseguição. Bem-aventurados os que sofrem por causa do que Jesus colocou em termos de justiça e amor. Pela justiça e amor. Quer dizer, você, de alguma forma, né, tem prejuízos, né, na evolução espiritual, porque você é prejudicado, julgado, sofre um mal qualquer porque você prega o amor, prega a justiça. Então, se você trabalha a 4ª e a 5ª bem-aventurança, certeza que você está no caminho certo dessa bem-aventurança. Tem outra bem-aventurança que é: bem-aventurados por causa da minha palavra, porque terão galardões, presentes, se viram bem no reino dos céus, que alguma literatura vem como 9ª bem-aventurança. Nós, na nossa doutrina, são 8 bem-aventuranças. A 8ª bem-aventurança, na verdade, são 2 bem-aventuranças de perseguição. A perseguição, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, né, e do amor, e bem-aventurados que são perseguidos pela palavra que Jesus deixou. Então, aí é a questão de firmeza no caminho, né, ser determinado, ser disciplinado, ter a fé naquilo, acreditar naquilo. A fé é uma coisa que se constrói, você não acha a fé em algum lugar, a fé é construída e a nossa fé é raciocinada. Então, eu não vou simplesmente acreditar porque alguém me falou, porque eu vi, porque o autor, o palestrante é famoso. Né? É uma coisa que nós construímos internamente. Bem, vós sois o sal da terra. Isso aqui, eu vou só dar uma adiantada, né? Mas isso aqui vai ser mais detalhado na próxima. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, nós precisamos nos conscientizar que nós somos o tempero da terra. Vós sois o sal da terra, vós sois o tempero da terra. É vocês que fazem a diferença. Somos nós, no caso. Jesus dizendo que nós fazemos a diferença. Nós sois o sal da terra. Né? Como eu vou colocar a apresentação para vocês, eu vou só adiantar um pouquinho aqui. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Ou seja, além de ser o tempero, nós devemos ser, pelo menos, procurar ser a luz do mundo, o espírito que tira o véu, remove o véu, né? Tira as vendas dos espíritos que não têm essa consciência. Nós temos que ser espíritos de luz, né? Mesmo que, né, presos na matéria. Nós temos que ser o sal e a luz do mundo. É isso. São 9h26. Eu não sei se dá tempo ainda de alguém que quiser perguntar alguma coisa, questionar alguma coisa. Esse tema é muito amplo, tem muita coisa para comentar, mas fiquem à vontade. Vocês estão traumatizados, gente? Não era essa a intenção. Tem mais 2 aulas do Sermão do Monte ainda, né, Luiz? Nossa, eu já tô chocada com quanto eu tenho que evoluir com essas 2 aulas. Se tem mais 2 ainda, eu acho melhor eu nem participar. Não vai ser comigo, eu acho. Eu juro que eu gosto desse teste, igual você simulou, né? Imagine você andando pela rua. Só que me foi uma aflição porque eu já passei por isso. Aí eu vivi todo esse sentimento, tudo de novo. Ai, meu Deus, Mas lembrando que o tapa no rosto que eu comentei é uma analogia, né? Não,
Substitui esse Mas aí você fala, se fosse É um outra exemplo coisa. de verdade, isso aconteceu comigo. Eu voltando do trabalho, em frente à Igreja da Consolação, do nada veio um cara, o dobro da minha altura, e te agrediu. ele mirou meu relógio, deu um burro Nossa. bem onde estava o meu relógio, nas costas, e saiu como se nada tivesse acontecido. Tinha umas moças perto de mim, só que elas podiam fazer nada. Eu fiquei tão paralisada que eu entrei dentro da igreja e comecei a chorar. Gente, do nada uma pessoa que eu nem conheço no meio da rua vem e me bate na rua. E aí todos esses cenários que você falou, você tá em qual estágio? Olha, o meu já embolou tudo, eu vou ter que fazer uma revisão porque é difícil. Mas foi um bom teste de novo para eu revisar se eu melhorei da minha reflexão naquele momento, né? Mas a coisa que também não desejo para ninguém. É horrível. Né? Tudo bem, gente? Tudo bem. Bem,